Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Para Cá dos Montes. Estamos gradualmente, tal como todo o país, a regressar ao formato habitual do nosso programa na Universidade FM. Já temos tido, os programas já não estão concentrados no assunto da pandemia e estamos gradualmente também a voltar a conversar com todos aqueles que fazem parte da nossa região, que intervêm no nosso território e que de alguma forma estão preocupados com o Douro. É o exemplo do convidado que temos esta noite, é o engenheiro Nuno Araújo, vogal da administração da APDL, Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, que desde 2018, a altura em que deixou o gabinete da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, para integrar precisamente a equipa de Guilhermina Rego à frente desta entidade, que é não só a entidade responsável pelos portos marítimos de Leixões e Viana do Castelo, mas também pela via navegável do Rio Douro nas suas vertentes económica, de conservação e de desenvolvimento. Engenheiro Nuno Araújo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por estar connosco. Ainda estamos em formato de videoconferência. Esperemos que em breve também possamos voltar ao contacto presencial e às nossas entrevistas em estúdio. E permita-me, antes de falarmos precisamente da via navegável do Douro, que é aquilo que interessa aqui à nossa região, numa perspectiva mais concreta, mas obviamente que nos interessa toda a dinâmica da região do Norte, e é por isso mesmo que eu começava por falar na questão do Porto de Leixões. É ou não verdade que o Porto de Leixões está no limite da sua capacidade atual? Bom, antes de mais, cumprimentar o Luís Almeida, como é óbvio, agradecer muito o convite, até porque o tema é pertinente, não só o Porto de Leixões, mas diria a APDL como um todo. A APDL gera 3 infraestruturas, portanto o Porto de Viana do Castelo, o Porto de Leixões e mesmo o Rio Douro, o Porto de Douro, ou a via navegável. E, como é óbvio, cumprimentar todos os nossos ouvintes, desejar-lhes que o programa, porventura, possa ser do vosso agrado e que os temas que venhamos aqui a discutir possam suscitar ainda mais debate e, porventura, a opinião dos nossos ouvintes, que possam contribuir também para o trabalho que nós temos para fazer. Na verdade, a verdade é que o Porto de Leixões é uma infraestrutura que está, não diria sobrelotada, mas dado o pouco espaço que tem nos seus terraplenos, obriga a que a nossa gestão seja muito eficiente e que nos obriga, no fundo, também a procurar formas de expandir, digamos, os espaços que nós já hoje ocupamos para outros territórios. Por essa mesma razão, por exemplo, só dando aqui alguns exemplos, é que a APDL já há alguns anos construiu a plataforma logística, que se divide em 2 polos, e o objetivo era mesmo esse, tendo em consideração que é um porto que nasceu entre 2 cidades, portanto, e que não consegue alargar para além dessas paredes que limitam a nossa área, da área do Concelho de Matosinhos, da Lessa da Palmeira e de Matosinhos, as 2 freguesias, obrigou-nos a procurar mais no interior alguns terraplenos, espaço para nós pudéssemos manusear, digamos, a nossa carga, seja ela contentorizada ou carga geral. E hoje isso tem sido feito com um enorme sucesso. Houve numa fase inicial até diria alguma resistência por parte dos nossos operadores, mas como facilmente entenderam, se queremos ter um porto mais eficiente, temos que saber utilizar essa retaguarda, esses espaços que também são território da APDL, para poder tornar a nossa operação eficiente. A operação da APDL é das mais eficientes da Europa, nós somos visitados inclusive para outros portos, para que tenhamos aqui uma ideia, é possível entrar no Porto de Leixões, deixar um contentor e recolher um contentor em cerca de 45 a 50 minutos, portanto é uma operação muito rápida, à luz daquilo que acontece por essa Europa fora, portanto, mas mesmo assim nós temos procurado aumentar, digamos, a eficiência dos terraplenos que temos dentro da nossa, já hoje dentro da nossa infraestrutura. O terminal, exemplo disso, por exemplo, é o terminal Contentor Sul, que está a ser reconvertido, hoje tem uma capacidade para cerca de 450 mil teus, e passará a ter no final deste ano, em dezembro. A obra está prevista terminar a dia 28 de dezembro. Eu acho que isto nem sequer é público, portanto estou aqui a partilhar quase em primeira mão essa informação. É um projeto muito importante para nós, que vai permitir aumentar a capacidade do terminal em mais 1/3, quase para cima de 1/3 até, porque passaremos de 450 mil teus para 650 mil, o que deixa o Porto de Leixões com capacidade para 850 mil teus no seu global. Ou seja, entre o terminal Contentores Norte e com a reconversão do terminal Contentores Sul, nós passamos a ter capacidade para 850 mil teus. Mas isto, medido em teus, se nós formos medir em investimento, estamos a falar num investimento de cerca de 44 milhões de euros.
obviamente isto tem uma importância crescida porque acaba por mexer com a nossa economia local, com as empresas de construção, com todos os prestadores de serviços que estão associados, e não só isso, mas também a modernização daquilo que são os equipamentos que nós utilizamos. Ainda hoje nós utilizamos equipamentos que funcionam a diesel, por exemplo, nesse terminal. Depois da reconversão todos os equipamentos serão elétricos, e obviamente de uma forma geral iremos beneficiar também do facto de eles passarem a ser elétricos, poluem menos naturalmente, e teremos um porto ainda mais eficiente, mais rápido na forma como manuseamos a carga. Com outra particularidade, e não é para introduzir o tema, porque isso acho que é a tua obrigação, mas esta reconversão do terminal vai permitir manusear carga, não é de forma direta, mas do parque que está na retaguarda das gruas cais, manusear carga para a ferrovia diretamente, ou seja, uma possibilidade que hoje não existe, passará a ser uma realidade a partir de dezembro. Nós teremos 2 linhas que permitem ter composições, agora não me recordo com exatidão o comprimento, recordo-me que numa fase inicial era preciso uma composição com 750 metros de comprimento, teria que ser repartida em 3, tinha que ser dividida. Nesta fase nós conseguimos fazer alguns ajustes e passará apenas a ser dividida em 2. O que diz muito também dos espaços que a APDL tem, porque o ideal obviamente era que uma composição inteira pudesse entrar dentro do nosso terminal de contentores, mas nesta fase isso não é possível porque os espaços são de facto exíguos e portanto temos ainda assim que dividir em 2, o que torna a operação um bocadinho menos eficiente, mas pelo menos há um ganho evidente que é hoje isso não é possível, o futuro próximo isso será uma realidade. Aquilo que hoje acontece na ferrovia, e para quem conhece o Porto de Leixões, nós temos uma via cintura portuária, portanto uma estrada que dá a volta a todo o Porto e depois que liga à Vilpa. A Vilpa é a autoestrada exclusiva de acesso ao Porto de Leixões. Essa via hoje, quando entra um comboio, uma composição dentro da nossa área portuária, essa via fica cortada. Portanto, o que é impensável para uma infraestrutura que recebe cortada, ou seja, não há trânsito, enquanto se estão a descarregar os contentores da ferrovia para o parque de contentores. E que é feito, como disse há pouco, por intermédio de equipamentos a diesel. Bom, mas a via fica cortada, o que é ineficiente, tendo em consideração que no Porto de Leixões entram diariamente entre 1000 a 1200 caminhões. Portanto, para termos um pouco esta noção, o Porto de Leixões é maioritariamente um porto rodoviário, portanto, e por isso é que nós olhamos com muita atenção, com preocupação também, e por isso é que temos canalizado muitos dos nossos investimentos para a ferrovia, e cada vez mais, não só porque os clientes procuram, mas porque também é estratégico para esta administração. Nós temos canalizado ao longo dos últimos 2 anos um conjunto de investimentos para a ferrovia. Eu não vou revelar tudo que estamos a pensar fazer, porque algumas coisas ficaria claramente surpreendido, mas na área da ferrovia, mas não irei revelar pela razão simples, porque alguns processos estão em curso e exige algum sigilo, e depois porque há concorrência. Portanto, e não só concorrência com os portos espanhóis, que naturalmente eles existem, mas também no contexto nacional há alguma competitividade, ainda que seja saudável, mas há competitividade entre as infraestruturas que existem no nosso país e pronto, apesar do Porto de Leixões ser uma infraestrutura incontornável no panorama nacional, é o Porto, eu não digo isto não é por estar na administração do Porto de Leixões, porque já o era no passado, mas pela razão simples, é a infraestrutura mais importante do país, é o porto mais importante. Nós ouvimos muitas vezes falar no Porto de Sines, que tem a sua relevância porque movimenta mais mercadoria, mas a maior parte da movimentação é transshipment, portanto é passado de navios maiores para navios mais pequenos, não há uma correlação direta com a indústria. O Porto de Leixões tem uma ligação muito direta, nós recebemos a matéria-prima, importamos a matéria-prima e exportamos o produto acabado. Exemplo disso é a Siderurgia Nacional na Maia, em que entra a sucata e entra para o Porto de Leixões e depois nós exportamos os lingotes de ferro ou os molhos de ferro para o Porto de Leixões. Isto diz muito da característica de um porto que tem uma ligação umbilical a toda a indústria. Se o Porto de Leixões para, e não tem parado, ele é um dos poucos que pode dizer com orgulho que não para, portanto se o Porto de Leixões parasse, a indústria para, nós deixamos, em poucos dias deixaremos de ter combustível, por exemplo, deixaríamos de ter pão fresco, deixaríamos de ter cereais para alimentar a indústria panificadora e alimentar, deixaríamos de ter um conjunto de produtos nos nossos supermercados. Até porque, não só porque temos esta ligação direta, o Luís interrompa-me se achar que eu estou-me a alongar. Não, continuo. Eu vou-me perdendo, ok? Portanto, se achar que eu me estou a alongar, diga-me. Até porque nós somos os líderes na ligação à indústria, isso é um facto,
somos o porto que é incontornável no panorama nacional e somos também o líder na movimentação do Ro-Ro. E, portanto, o Ro-Ro é roll-on, roll-off, para os nossos ouvintes, para dar uma ideia, que é mercadoria que, no fundo, entra e sai pelos seus próprios meios, portanto, são trailers, que hoje andam na rodovia, mas para aqueles clientes que não querem os trailers que venham atravessar a Europa utilizando autoestradas, pode perfeitamente deixá-lo em Roterdão, no Porto de Roterdão, e o trailer vem ter a Leixões, e depois há um trator que pega no trailer e leva-o para o destino final. O caso da Auto Europa, por exemplo, a fábrica, a PSA em Mangualde, que quando quer uma operação mais eficiente, ou por exemplo, quando há greves em França e que as autoestradas são cortadas, o Ro-Ro ainda assume uma especial importância, porque não há greves nos oceanos e naturalmente é muito fácil colocar um trailer em Roterdão e fazê-lo chegar a Leixões. E isso acontece neste momento 3 vezes por semana, e ainda esta semana, apenas uma curiosidade, inauguramos também uma carreira, uma linha de Ro-Ro, uma espécie de um ferry, uma linha de Ro-Ro que nos liga à Bélgica. Portanto, nós temos 5 dias por semana ligações ao centro da Europa, o que permite para os nossos clientes, obviamente, soluções muito práticas do ponto de vista e muito eficientes, porque é como se fosse um autocarro que nos apanha numa estação, numa paragem, aquilo tem um horário e aquilo cumpre horários. Portanto, e nós sabemos que, por exemplo, segunda, quarta e sexta, sabemos que aquele navio chega, portanto, aquilo não há atrasos, não há sujeito a greves, não há imprevistos normalmente, portanto, é um serviço muito bom e que tem crescido muito no Porto de Leixões. Hoje já representa 1 milhão de toneladas a quantidade de mercadorias que nós movimentamos por intermédio do Ro-Ro. Só para terminar este tema do aumento da nossa capacidade, roubo-lhe apenas mais 1 minuto ou 2, estamos também em fase de avaliação de impacto ambiental do novo terminal de Porto de Leixões. O novo terminal de Porto de Leixões, que já hoje é utilizado, nós designamos esse terminal de multiusos, porque conseguimos manusear todo tipo de cargas, é o Ro-Ro que opera lá, é contentores que nós operamos lá também, e a carga geral, seja a estilha, seja a sucata, seja a pedra, que é muito característica na região do Douro. Esse tipo de mercadoria nós podemos manusear. No futuro próximo será dedicado exclusivamente à operação do Ro-Ro e a contentores, com uma particularidade: vai servir para receber navios de maior calado, navios de maior dimensão, e atingir um patamar que hoje não é possível ao Porto de Leixões. Esta é a maior limitação do Porto de Leixões. O Porto de Leixões hoje recebe navios com 12 metros de calado. No final desta obra, e depois de alavancarmos aquilo que é o maior investimento da região norte, e diria a maior obra do século, do ponto de vista marítimo, que será lançada pelo Porto de Leixões ainda este ano, que está pronta a ser adjudicada com um investimento de 140 milhões de euros, nós podemos receber navios de 300 metros de comprimento, com 14 metros de calado, sensivelmente 5.000 teus, para quem quiser falar em linguagem de teus. Isto representa chegar àquilo que é, se nós pensarmos que a frota mundial, e se for de 0 a 10 ou de 0 a 100, se quiserem por assim dizer, cerca se fosse de 0 a 10, diria que 3 a 4 navios que circulam no mundo têm estas dimensões que nós aqui falamos. Portanto, nós depois deste investimento passaremos novamente a poder receber nas nossas infraestruturas 70% daquilo que é a frota mundial que existe atualmente a circular nos nossos oceanos. Atualmente nós recebemos cerca de 50%, portanto é um aumento significativo da nossa competitividade. Isto é importante para o Porto, porque o é, mas só é importante porque a indústria precisa. E eu depois poderei alongar um bocadinho mais neste tema se o Luís Almeida depois me direcionar o debate para essa área. Vou-lhe dar mais uma oportunidade perguntando-lhe precisamente, portanto, todas aquelas preocupações que alguma da parte da economia na região tinha, que alguns dos players económicos da região tinham, de que o Porto de Leixões pudesse estar à beira de alguma limitação de capacidade. Já percebemos aqui que isso não vai acontecer, porque há uma série de investimentos que vão, pelo contrário, aumentar as potencialidades. E também, por outro lado, percebemos que mesmo a questão da ligação ferroviária é fundamental. Portanto, este porto toda a gente pode ficar descansada porque ele pode aguentar receber mais comboios e pode aguentar receber mais players económicos. É essa a conclusão, certo, Nuno? Exatamente. Portanto, dizer à indústria, dizer à região, dizer ao país, porque o Porto de Leixões, o Interland, vai até ao sul do país, vai até ao Alentejo, vai até o Alentejo, vai até Madrid, portanto entramos no país irmão.
Portanto, o Porto Leixões tem uma área de influência e de abrangência muito grande. Nós não estamos longe da nossa capacidade. Houve muitos momentos onde o Porto de Lisboa estava em greve e nós estivemos a trabalhar acima dos 100%. E as pessoas poderão dizer, o que é isso de trabalhar acima dos 100%? Isso não é possível. É possível porque os 100% não significa capacidade de armazenamento, significa eficiência na operação. Se nós estamos acima dos 100%, a nossa operação está a ser prejudicada. Ou seja, quando muitos outros pensam, o Porto de Leixões beneficia com greves em Lisboa, é exatamente o seu contrário. Nós não beneficiamos porque estamos a prejudicar aquilo que é a nossa carga natural do Porto de Leixões, a nossos clientes, porque naturalmente se hoje depositam e recolhem um contentor em 45 minutos, se eu estou a trabalhar acima da minha capacidade normal, eu vou entregar o contentor numa hora e meia. Portanto, estamos a prejudicar o nosso serviço. Portanto, nós não desejamos estar acima da nossa capacidade de forma alguma, ainda que o Porto de Leixões tenha capacidade para isso. Isso resulta de várias coisas, não é só das infraestruturas, mas resulta da ligação que existe entre a autoridade portuária, que existe entre os operadores, os trabalhadores. Há uma sintonia tão, eu diria, quase perfeita. Não digo que não tenhamos dificuldades e problemas também os temos, não é? Mas pelo menos diria que há quase uma sintonia perfeita. Então, essa mensagem é clara. Paralelamente a isso, dizer que estamos a modernizar e a fazer investimentos na ferrovia a norte, digamos, na parte norte do Porto de Leixões e na parte sul. Ferrovia é essa, no lado sul, que ficou soterrada, portanto ela não existe hoje, portanto há uma parte significativa da nossa infraestrutura que se nós quiséssemos utilizá-la não podíamos porque ela está tapada, portanto foi inutilizada por força de opções tomadas no passado, não vou sequer criticar até porque desconheço na altura as razões que levaram a que isso fosse feito, portanto houve em parte num passado já que houve algum desinvestimento nesta área e mesmo a norte também irá haver obras que estão em curso, aliás, dizer que investimentos estão em curso e alguns são os projetos que estão em concurso ainda para nós fazermos alguns investimentos, até porque o acesso ao Porto de Leixões da ferrovia é feito pelo lado sul, depois tem que haver uma transição de linha para passar para o lado norte, essa linha que era utilizada, esse feixe que era utilizado para passar para o lado norte estava completamente degradado, nós estamos a modernizá-lo e a colocá-lo um equipamento que era imprescindível para nós, que é uma báscula dinâmica. Basicamente a báscula dinâmica vai servir para pesar toda a mercadoria que lá entra. O Porto de Leixões tem muitas básculas que são estáticas, mas que não são tão eficientes, portanto, e nós tivemos necessidade de colocar um equipamento mais semidinâmico, que a composição vai sendo pesada sem termos que parar o comboio. Portanto, e permite pesar a carga que lá vai sendo movimentada. É esta a importância que tem. Portanto, e nós temos apostado muito nisto. E há pouco eu dizia-te, o segredo do Porto de Leixões é estes investimentos que estamos a fazer, obviamente, nestas infraestruturas, mas também com uma forma que olharmos para os portos secos ou para as plataformas logísticas. O exemplo disso é para o acordo que nós temos com a plataforma logística em Salamanca, Zaldeza, ou a forma que nós olhamos para o centro do país e aquilo que pode ser um contributo muito importante do Porto de Leixões, criando infraestruturas que garantam que a mercadoria venha para o Porto de Leixões, porque isso é o nosso importante, garantindo que há soluções para os nossos clientes e que eles não estão condicionados de forma alguma por outros players que estão no mercado e que muitas vezes não têm interesse necessariamente portuário e têm outros interesses que defendem, naturalmente, mas é o direito deles. Agora, eles têm que perceber é que no Porto de Leixões há uma administração que está empenhadíssima, muito empenhada em defender os interesses dos nossos clientes e defender os interesses do Porto de Leixões. Quando eu mencionei a plataforma logística que hoje existe no Porto de Leixões e que é gerida por nós, é um bom exemplo. Portanto, é uma forma de garantir um serviço aos nossos clientes, perceberem que têm ali um espaço em que os contentores ou a carga pode estar ali vários dias antes de ser embarcada, portanto, e sem que isso represente custos acrescidos para os nossos clientes. Nuno, eu agora íamos falar um bocadinho da Via Navegável do Douro, mas deu-me aí duas notas que eu não posso deixar passar. E se calhar vou inverter aqui um bocadinho a ordem de como queria abordar estas questões consigo. Disse-me há pouco que o Porto de Leixões vai do Alentejo até Madrid. E referiu também que há um conjunto de acordos que vocês têm para facilitar a vida dos vossos clientes com plataformas logísticas, nomeadamente Salamanca. Deixe-me que lhe pergunte objetivamente, a linha do Douro reaberta até a Espanha, nomeadamente até Salamanca, seria ou não muito relevante para a operação do Porto de Leixões? Porque, para todos aqueles que possam não estar muito por dentro do assunto, atualmente se uma carga sair por via ferroviária para a Espanha do Porto de Leixões, tem que ir a Coimbra, de Coimbra para Vilar Formoso, são quase mais de 200 km de viagem. E também já não é verdade que as mercadorias podem esperar o tempo e podem demorar tempo a circular de comboio, não é?
Assim, acabaste de mencionar exatamente o problema. Hoje em dia a logística ajusta-se com muita rapidez. Ou seja, se há uma operação que não é eficiente, ou seja, o transitário, o proprietário da carga, ou seja, os carregadores, todos eles são capazes de se ajustar com muita rapidez e procurar soluções alternativas. Isso é assim no mar, como é assim em terra. Portanto, não há diferença nenhuma. O exemplo que tu acabaste de dar, um navio hoje não espera para descarregar. Não descarrega em Leixões porque não deixámos entrar, ele vai descarregar a Vigo. Portanto, isso é claro. Aliás, eu dei exemplo há pouco, há uma greve em Lisboa, o navio não está para se preocupar com isto, quer dizer, quem fretou o navio e está a transportar mercadoria não está para pagar 18 mil dólares ou 20 mil dólares por dia para ter um navio parado ao largo sem poder ser descarregado e ajusta-se. A mercadoria em terra é exatamente a mesma coisa. Portanto, mas isto para te responder muito diretamente, a questão era imprescindível. Nós temos a possibilidade de ligarmos por ferrovia à Espanha, isso teria uma vantagem competitiva enorme para o Porto de Leixões, mas sobretudo porque a determinada altura pode passar esta imagem que eu sou muito bairrista, que eu sou, okay? Que sou bairrista mesmo, portanto defenderei o Porto de Leixões enquanto as minhas energias o permitirem. Mas não é só por isso, é porque quem vai beneficiar é mesmo a indústria. Luís, um exemplo que eu vou dando muitas vezes quando vou defender investimentos, os investimentos muitas vezes são alvo de polémicas, não pensamos que eu apresento como um mar de rosas, mas na verdade depois não é interpretado sempre assim pela nossa comunidade, não? Fique claro. Portanto, mas quando vou defender, e vou dizendo sempre isto em todo lado que posso, para o Porto de Leixões isto é importante, mas sobretudo é mais importante para as empresas e para a indústria que nós servimos, por uma razão simples. Se o custo da logística num determinado produto for muito elevado, o que acontecerá à região, primeiramente à região norte, e obviamente depois a região centro e consecutivamente até Madrid, é que as empresas, se não conseguem escoar os seus produtos a custos baixos, vão procurar outras regiões para se instalar. A correlação é direta e que não haja ilusões. No dia que o Porto de Leixões for incapaz de responder às necessidades da indústria, e nós muitas vezes não controlamos determinado tipo de indicadores. Vou dar um exemplo, eu não tenho culpa que a dimensão dos navios cresça todos os anos. Eu não consigo controlar a indústria naval. A indústria naval cada vez constrói. Uma coisa que hoje, nós falámos há pouco em 5 mil teus, hoje há navios de 22 mil. Estamos a falar 4 vezes maiores do que aqueles que o Porto de Leixões almeja poder conseguir receber, para que tenhamos esta noção. O que é que isso representa em si, para que nós tenhamos uma noção, é que são navios menos poluentes, são navios com os mesmos custos fixos, tirando da parte de combustível, porque naturalmente um navio maior com mais carga irá consumir mais, mas por carga transportada, por unidade de tonelada transportada, consome menos, é muito mais eficiente e a tripulação é exatamente a mesma. Ou seja, quando os determinados custos mantêm-se independentemente da dimensão do navio. E o que eu quero dizer com isto é, se nós não formos capazes de dar essa resposta e receber esses navios, naturalmente a solução que eu dou aos nossos clientes, às nossas empresas é, não, você vai ter que transportar por navios de 2.500 teus e estão a pagar preços mais caros do que pagariam, por exemplo, em Sines ou que pagariam num outro porto em Espanha. Portanto, naturalmente as pessoas vão tentar deslocalizar as suas empresas mais próximas desses portos para poderem escoar os seus produtos a custos mais baixos. Portanto, depende muito do custo da logística que tem nesse produto final. E nessa perspectiva, eu diria que não é uma preocupação imediata, eu acho que posso dizer confortavelmente que para os próximos 20 anos nós não deixaremos fugir nenhuma empresa desta região, sobretudo, da região onde nós estamos inseridos. Portanto, mas a pergunta era, desculpa lá. Era a questão da linha do Douro e a questão ferroviária. Exatamente, portanto a linha do Douro é imprescindível para nós. Nós fomos conversando e antes de iniciarmos esta nossa conversa nós já tínhamos discutido algumas pistas. Como sabe, nós temos alguns projetos que nos interessam muito na linha do Douro. Para além da questão turística, podemos depois falar um pouco sobre isso, isso também tem a sua importância, mas cada vez mais nós olhamos para a questão das mercadorias. Hoje, no Douro, seja por ferrovia, seja por via fluvial, o peso das mercadorias é muito residual. Se nós tivermos em consideração que o Porto de Leixões movimenta 20 milhões de toneladas por ano, 50 mil toneladas no Douro é uma parte ínfima daquilo que nós movimentamos. E nós temos que potenciar isso. Não é porque não há mais mercadoria, porque há mais mercadoria. Nós não temos uma oferta de um serviço que possa agradar à indústria da região, que olhe para o Douro ou para a ferrovia como uma melhor solução de utilizar a rodovia.
E a rodovia tem custos de contexto enormíssimos, desgastes enormíssimos nas nossas vias. E impostos a breve prazo, impostos relacionados com as retenções de carbono, não é? Exatamente, portanto, há todo um conjunto de custos que lhes são associados a uma operação desse género quando envolve rodovia, que são mais elevados que outra solução qualquer. Portanto, e temos estado empenhados, e por isso mesmo nós, paralelamente a esta conversa mais formal agora, vamos falando daquilo que é a aposta que nós temos vindo a fazer. Nós temos três portos comerciais no Douro, mas temos olhado para a questão da ferrovia e temos falado com a IP com muita regularidade, até por questões relacionadas com a operação das minas de Moncorvo. Portanto, já visitámos o local, temos mantido uma relação muito estreita com a empresa que tem a concessão, que é a AETEL Mining. Já tivemos a oportunidade de lá fazer uma visita, perceber que tipo de solução logística o Porto de Leixões poderá oferecer a este cliente, e aqui se vê também muito a forma como o Porto de Leixões encara isto. Portanto, a administração teve presente. Portanto, nós fomos ao local, nós fomos com o cliente ver a ferrovia, nós falámos com o IP, nós fomos ver a mina e procurámos a solução que vai desde o transporte de caminhão até à estação do Pocinho, e depois perceber que tipo de meios ali temos que desenvolver, que tipo de parque é necessário, que tipo de composições são necessárias para fazer o transporte por ferrovia, qual é a limitação que a IP tem, ou seja, é tudo ponderado e articulado connosco. Nós envolvemos mesmo na solução, na procura de caminhos para ajudar os nossos clientes, com um objetivo final, que é a mercadoria tem que sair pelo Porto de Leixões. Portanto, esse é o nosso foco, e para isso nós tentamos providenciar a melhor solução possível. Obviamente o cliente, quando olha para nós e vê este empenho, mas depois no final do dia vai olhar para os custos e tentar perceber, bom, o Porto de Leixões propõe-me aqui uma solução, dizer isto é feito com os operadores, portanto o Porto de Leixões não faz milagres, portanto, como sabes, a operação Porto de Leixões não movimenta mercadorias diretamente, nós não temos estivadores nos nossos quadros. Quer dizer, não é verdade, temos estivadores em Viana do Castelo, não temos estivadores no Porto de Leixões, em Viana do Castelo não temos alguns. Mas a característica do Porto de Viana do Castelo é diferente, ainda que não seja objeto do nosso tema hoje, mas tem uma designação diferente. O nosso em Viana é chamado Tool Port, portanto nós operamos equipamentos, e em Leixões chamámos-lo Landlord, portanto um porto que detém a terra, detém o terrapleno, não detém mais nada. Portanto, os equipamentos são dos concessionários e eles é que fazem a operação. Isto para dizer só que isto é importante. E isto é uma das características que mais nos distingue dos restantes portos, é a ligação forte que existe entre a autoridade portuária e os operadores, que a determinada altura parece que tudo é uma gestão pública, mas na verdade não é. Portanto, há um operador que tem um interesse privado, e o interesse privado obviamente também querem ter lucro. Portanto, mas para perceber a relação forte que existe, é que nós fomos o operador de carga geral, neste caso é o TCGL, é uma empresa que faz parte do grupo ETE, portanto que fomos ao local e estudar uma solução logística. Portanto, nós vamos desde pôr o caminhão à porta da mina, até trazer a mercadoria até ao navio e, consequentemente, um navio que é fretado é também um operador nosso que está a tratar do assunto, que depois leva a mercadoria para qualquer parte do mundo. Neste caso, o primeiro cliente que está interessado é os Emirados Árabes Unidos, que está interessado naquele tipo de produto. Aquele minério. Com coincidência, o Porto de Leixões também tem muito interesse naquele minério. Nós vamos precisar daquele minério para fazer a obra do quebra-mar. Portanto, como deve saber, nós vamos prolongar o quebra-mar de Porto de Leixões em 300 metros, e aquele minério tem características, não diria únicas, porque há um ou dois locais no mundo que têm aquele tipo de minério, há um na Suécia. Este está aqui ao lado, não é? E este está aqui ao lado, e nós, preferencialmente, já que vamos investir 140 milhões de euros, se parte desse investimento puder ficar no nosso país, nós ficaremos todos contentes, porque é mesmo, é chamada a economia circular, portanto é o dinheiro que sai dos cofres do Estado, mas que circula na nossa economia, portanto, e nós todos seremos beneficiados com isso. Mas para dizer que não há muita oferta no mundo sobre este tipo de minério, isto tem esta importância estratégica, o que é importante para que as pessoas do Douro, as pessoas dessa região percebam a riqueza que também tem nessa parte do nosso território, e que tem sido parte da solução. Portanto, nem sequer há nenhum problema associado às minas de Moncorvo. Acho que todos os problemas, nomeadamente que numa fase anterior tinham sido públicos, foram todos ultrapassados, há uma declaração de impacto ambiental favorável. Portanto, a operação pode começar amanhã. Portanto, se o concessionário assim o quiser, podíamos começar a operação amanhã. Mas para dar uma ideia, que não há muitos locais no mundo com este tipo de oferta, ainda me recordo agora recentemente, que foi uma notícia que tem cerca de 15 dias, 3 semanas,
Uma das soluções na Europa é na Suécia, e para terem ideia da importância que tem este minério, eles deslocam a cidade em função da expansão da mina, ou seja, à medida que a mina vai sendo expandida, a cidade que está junto à mina vai sendo deslocalizada, o que levou a que tenha acontecido um tremor de terra, muito recentemente, e a operação foi interrompida. Portanto, dá para ter uma ideia da importância que assumiu agora as minas de Moncorvo no contexto mundial, para um minério que tem determinado tipo de características muito importantes, nomeadamente esta primeira fase da exploração, para a construção civil, porque tem uma densidade e características próprias que permitem construir quebra-mares, antiferros, que nos protegem da arrebentação do mar, não é? Nossas infraestruturas, com características para durar muitos e longos anos sem serem danificados. Só para dar apenas um pequeno panorama, não sei que tipo de detalhe deseja saber sobre a operação das minas de Moncorvo. Não, nós tivemos aqui o Presidente da Câmara, Nuno Gonçalves, aqui há algumas semanas, e ele confirma precisamente aquilo que ele nos disse, que a operação estava iminente e só não estará talvez mais avançada por causa desta questão da pandemia, que atrasou certamente os processos todos. Esta semana veio também a público que eles pretendem transportar 300 mil toneladas de minério. Ainda que estes valores para um primeiro ano possam, porque já vamos em julho, possam ainda estar se calhar já um bocadinho aqui, se calhar salgadinhos, diga-me, Nuno, estamos preparados para fazer este transporte? Sim, eu terás que convidar alguém da IP depois para o próximo programa, porque há aqui uma parte importante que é ferrovia, não é? Posso-te ajudar nisso também se for esse o caso, mas há várias soluções que estão em cima da mesa. Nós temos a ferrovia permite transportar 1.400.000 toneladas por dia, portanto são composições de até 700 toneladas. Isto não tem que ver com o limite da composição, mas sim da infraestrutura. Há um conjunto de pontes ao longo da via que não permitem ter determinado tipo de cargas, portanto o que nos obriga a diluir pelo mesmo número de composições, que podia trazer, por exemplo, 1.000 toneladas e não vai trazer 700 toneladas. Eu há pouco enganei-me, disse 1.400 toneladas, portanto, 1.400 toneladas por dia, sim, só para não fazer contas, senão começa a ficar como o Guterres, ia estar aqui a cometer um erro, ainda que eu seja da área das matemáticas, mas posso estar aqui no calor da discussão, depois cometer algum erro, portanto, mas 700 toneladas é aquilo que cada composição permite trazer. As minas podem produzir 2.000, 3.000, 4.000 toneladas por dia de produto pronto a ser carregado, não é esse o problema, mas há, claro, aqui alguma complexidade na logística. Do Pocinho à mina, o Presidente da Câmara há de saber com mais exatidão, mas 20 km ou 20 e qualquer coisa quilómetros, estamos a falar de uma operação ir e vir, são cerca de 50, não é? Portanto, há sempre esta limitação. E depois há a limitação de disponibilidade da ferrovia, de composições, de material circulante, e obviamente isso dá também algum limite à operação. Mas se nós conseguirmos trazer 1.400 toneladas por dia, facilmente podemos constatar, quer dizer, que teremos perto de 50.000 toneladas por mês no Porto de Leixões. Paralelamente a isso, podemos consertar com o transporte rodoviário e há uma outra solução, que é transporte por barcaça. Nós temos a solução desenhada, portanto é possível trazer com um grupo propulsor, trazer 2 barcaças, podem trazer, agora não me recordo com precisão, mas pelo Rio Douro até cerca de 2.000 toneladas, portanto o que daria ainda mais capacidade do que a ferrovia, mas que é uma solução que ainda nesta fase não está a ser explorada, porque teríamos que criar uma infraestrutura no Pocinho também, para depois poder carregar o material, enquanto na ferrovia aquilo é imediato, portanto há terra-pleno, nomeadamente junto àquela concessão da Simpor, onde tem a parte da estação, exatamente, é um terreno amplo e aberto. Exatamente, nós podemos ali partilhar perfeitamente aquele espaço. Eu peço, nós, até parece que aquilo é meu, mas não, eu até penso que a operação é minha, eu às vezes começo a falar, mas quer dizer, é possível à concessão, ou à empresa que vai fazer a exploração, em conjunto com o operador, e isso já quase posso dizer que é nosso, o operador fazer esse trabalho, porque será em princípio o operador que irá requisitar esse terrapleno e depois desencadear toda a operação com o RISTEC, portanto serão carga que é contentorizada, portanto são contentores abertos, carrega-se a matéria-prima, o minério, e depois segue nas composições. Bom, é possível, portanto, para teres uma noção, até ao final do ano é possível 300.000 toneladas, é perfeitamente. Os navios que nós temos previsto entrar no Porto de Leixões é de 50.000 toneladas, é muito próximo, aliás é no limiar da nossa capacidade máxima atual, portanto meter um navio de 50.000 toneladas já teremos que brincar com as marés, por causa do calado, portanto
teremos que jogar com a entrada, com a altura que entra o navio no Porto de Leixões e depois que irá sair, portanto, até porque haja condições de navegação. Um dia, se tiveres a oportunidade, terei todo o gosto em fazer uma visita ao Porto de Leixões pormenorizada, porque nós quando olhamos, parece uma infraestrutura muito grande, quando entramos dentro do navio e apontamos ao Porto de Leixões, ficamos a pensar, bom, aquilo vai caber ali dentro e vamos conseguir pará-lo ali. Portanto, este é o exercício que qualquer um de nós pensa. Aliás, dizer-te isto é uma parte apenas, e termina, acho que esta parte ficaria esclarecida, mas tem uma parte apenas. Porto de Leixões é o único porto do país. Aliás, nós temos o simulador mais moderno do mundo, porque foi um dos últimos a ser comercializado por uma das melhores marcas que existem no mundo. Temos um simulador que permite simular a entrada em qualquer porto no mundo, portanto nós podemos carregar um tipo de navio e o tipo de infraestrutura e simular a entrada no porto, e é real, portanto podemos simular condições meteorológicas, vento, correntes, tudo o que quisermos, dimensão da onda, mas tem uma particularidade também engraçada, é que permite-nos treinar a navegação no Rio Douro, nomeadamente uma parte importante que é a eclosagem. Como sabes, os navios que circulam no Douro estão dimensionados para passar nas nossas eclusas, porque senão porventura os empresários queriam navios mais compridos e navios com outro tipo de capacidade, mas estão dimensionados, têm cerca de 80 metros, 84 metros, me recordo a largura é 11 metros ou 12 metros, acho que é o máximo que é permitido, mas isso tem a ver com as eclusas, portanto, permite que quem quiser ter formação, experiência nesse tipo de operação, permite vir ao Porto de Leixões e ter em ambiente quase real simulação e treino. E te garanto a ti, quando lá vieres e experimentares o simulador, perceberás com muita facilidade que serás enjoado, pode ser enjoado se as condições de mar forem muito agressivas, que já me aconteceu mesmo. Portanto, é tão real que nós ficamos mesmo aflitos em determinados momentos, porque pensamos que estamos dentro do navio. Bom, isto para te dizer só uma parte, este equipamento é importante, eu não vou falar sobre todas as nossas atividades certamente, mas queria dar-te esta nota porque é um equipamento muito importante e que permite dar treino aos nossos pilotos e permite aos pilotos mesmo das empresas privadas que querem ter formação no Rio Douro, porque o Douro há uma questão que é muito importante, é que, sabes, quem garante a segurança na navegação e o socorro é mesmo a APDL, e por isso é que houve um conjunto de investimentos ao longo do ano, não só de sinalização, de comunicações que nós fomos fazendo, que não existiam no passado. Hoje é muito mais seguro que no passado navegar no Douro, e nós hoje temos um rebocador que não existia, que foi batizado muito recentemente, que é exatamente para isso, não só para conter derrames que possam acontecer no Douro, e permite socorrer pequenas embarcações, porque tem uma grua que permite retirá-las da água, portanto, mas toda esta coordenação destas operações de socorro são conduzidas pela APDL, portanto nós estamos, obviamente, com a Proteção Civil, com os bombeiros, portanto, mas a APDL desempenha um papel muito preponderante nesta matéria também, e por isso é que eu falei esta questão do simulador, apenas uma à parte, e não só isso, mas porque o rebocador que comprámos para o Douro custou quase 2 milhões de euros, e é um investimento importante para uma via, para uma riqueza que nós temos no nosso território, porque é a única via navegável no país, mas que ainda é deficitária do ponto de vista económico-financeiro, mas que será a curto prazo essa fase também estará ultrapassada porque há hoje muito mais pessoas a usar a via navegável do Douro, há muito mais turistas, e naturalmente há receitas que vão permitir à PDL continuar a fazer os investimentos que temos vindo a fazer, porque independentemente do facto da via não ser economicamente viável ainda, a APDL nunca parou de investir. Portanto, nós temos investido muito em infraestruturas no Douro, com modernização de um conjunto de cais, e temos um projeto interessantíssimo, mas fica para outro programa, ainda que eu tenha aqui a imagem no meu telemóvel, no meu computador, mas posso dizer-te que o Douro terá a primeira estação de passageiros. O primeiro terminal de passageiros será feito a curto prazo, um terminal que é muito lindo e estará ao nível daquele que existe no Porto de Leixões para receber os navios de maior dimensão, mas o Douro também terá uma infraestrutura adequada e coincidente com a importância que nós olhamos para o Douro, respeitando também todos aqueles que nos visitam, que hoje entram em vários pontos do Rio Douro, em que há, não quero referir suscetibilidade de ninguém, mas que há alguma desorganização. Ou seja, porque a procura no Douro, a rapidez com que se constrói navios, nós não conseguimos acompanhar, ou seja, construir obras fluviais, obras marítimas, são processos muito demorados. Luís, para que tenhas uma ideia, eu começo a pensar hoje num investimento e a probabilidade de ele estar a acontecer demora
há 3 anos, para termos uma ideia, só para termos uma ideia, o quebra-mar do Porto de Leixões começou a ser pensado há mais de 10 anos e ainda nem se arrancou com a obra, mas é tudo muito demorado porque mete muitos pareceres, revisões de projeto, consensualizar com todas as partes e com os stakeholders, com a comunidade, com as câmaras, ou seja, há tantas entidades que são envolvidas nestes processos que depois acabam por, não é dificultar, mas não é a palavra porventura mais correta para ser aplicada aqui, porque as reivindicações muitas vezes são legítimas, não é? É natural que toda a gente queira ter uma opinião a dar sobre um determinado tipo de investimento, mas o que leva é que nós passa um mês, passa 2, passa 3, passa 4, e o que é certo é que muitas vezes nós queremos fazer investimento, pensávamos em fazer em 2020, quando andamos por ela já estamos a fazê-lo em 2022. E isto também não é necessariamente bom, mas é o que é, mas dar-te esta nota que nós iremos ter primeiro, e isto ninguém sabe, portanto tens o privilégio, exclusivo, em primeira mão, o teu órgão de comunicação social, de saber que o Douro terá um terminal de passageiros com um nível de serviço de exceção, portanto, e que nos irá orgulhar a todos, porque irá fornecer um serviço que hoje não existe. E que vai nascer no Porto. Já agora, não sei se podes adiantar exatamente a localização. Eu posso dizer a localização que nós pretendemos, portanto será em Gaia, no município de Gaia, e é aquilo que hoje é conhecido pelo Cais do Cavaco. Portanto, esta é a localização que nós escolhemos e será uma plataforma capaz de albergar em simultâneo 12 navios hotel, portanto dá para ter bem a noção da dimensão do projeto e que passa por reestruturar toda aquela zona, portanto é um projeto muito forte que nós também temos com o município de Vila Nova de Gaia, portanto, e que está neste momento a ser discutido, portanto, obviamente dar também alguma reserva por força disso, porque senão teria todo o prazer de mostrar aqui algumas imagens para deixar claro. nossos ouvintes de água na boca, porque é um projeto muito bonito e acho que vai beneficiar. Mas o nosso investimento não termina aqui, portanto, nós temos um conjunto de investimentos... Era isso, Nuno, que queria perguntar a seguir. Deixa-me só dar nota, porque depois de entrarmos no comboio em São Bento, que é um sítio maravilhoso, vamos ter também essa oportunidade, portanto quem vier ao Douro de certeza que vai ficar com duas belas portas de entrada. Nuno, queria agora precisamente falar disso. Portanto, a APDL tem feito alguns investimentos, alguns deles até ao abrigo do Douros Inland Waterway 2020, que era um conjunto de iniciativas de segurança e de melhoria à navegabilidade que foram sendo feitas. Contudo, continua com alguns constrangimentos que se refletem depois também na própria capacidade. Há muitos troços do rio onde só ainda passa um barco de cada vez, e isso limita um pouco a capacidade. E depois temos o crescimento do turismo dos barcos de passageiros, portanto turísticos, que duplicou, mais do que certamente duplicou desde 2016, não é? 2016 eram 946 mil, 1.6 o ano passado, e se calhar este ano não fosse a pandemia e se calhar batíamos ali perto dos 2 milhões, não era? Como é que estão todos esses investimentos e o que é que se pretende fazer no futuro na via navegável? Por partes, então. Eu vou tentar identificar aqui 3 que diria que são os mais importantes, porque os investimentos são constantes todos os anos, desde pequenas plataformas dedicadas mais a embarcações de recreio, desde aos grandes cais onde permitem encostar navios hotel, todos eles, como deves compreender, carecem de investimentos constantes, não é? Infraestruturas, é isso mesmo. Se nós queremos mantê-las ou estender o seu tempo de vida útil, carece de investimentos fortes durante o seu tempo de vida útil e para que nós possamos ter garantias de segurança nessas infraestruturas. Dividimos então por partes. Nós temos em curso, nós designamos aqui locais de Leverinho, se os nossos ouvintes de Gondomar nos estiverem a ouvir, aquilo fica em Gondomar, portanto não fica necessariamente em Lever, mas não sei porquê, aquilo chamava-se Cais de Leverinho, já nasceu assim, quando eu lá cheguei estava batizado dessa forma, mas é ali chegar muito perto da barragem de Costuma. Ali, com aquele investimento de cerca de 2 milhões de euros, que se vê, não sei se já tiveste a oportunidade de visitar, portanto, nós reformulámos quase 2 km de margem de rio, mas a importância daquilo, para além dessa requalificação que valorizou muito aquela zona e que obviamente o município de Gondomar ficou altamente beneficiado com aquele investimento por parte da APDL, mas aquilo tem uma particularidade que muitos de nós se calhar desvalorizamos e nem sequer prestamos muito bem atenção. É que aquilo tem um equipamento, que é um projeto piloto, e que nós queremos replicar ao longo de toda a via navegável, que é um navio que atraca ali, pode-se abastecer de energia elétrica, obrigatoriamente, para dar nota disto, terá esgotos e terá fornecimento de água. Ou seja, é quase como se fosse um prédio que está estático e que não tem que despejar nada para os rios,
consome água potável à via pública, não é? E não tem que ligar geradores no momento em que está atracado. Porque isso é, de facto, um dos problemas que nós temos ainda hoje na via navegável. Não querendo apontar aqui o dedo a ninguém, mas já foi noticiado várias vezes algumas descargas que vão acontecendo, nem sequer vou discutir agora se são poluentes, se não são, se são legais, se não são, porque não é esse o tema do nosso debate, poderá ficar para outra altura, mas acontecem descargas e nós não queremos. Portanto, e por isso é que temos que criar infraestruturas para que os navios que circulam, que navegam no Rio Douro, tenham infraestruturas adequadas às exigências dos dias de hoje. Portanto, e por isso, um navio que está atracado naquele local em concreto está ligado à energia elétrica pública, à água pública e à rede de esgotos pública. Portanto, que dá algumas garantias de qualidade, não só da água, do serviço que é prestado. Portanto, e nós queremos replicar isto para o Rio Douro, pela toda a via navegável. Isto porquê? Porque não é a primeira vez que nós ouvimos, quando os navios estão atracados, sei lá, em Dos Rios, na Régua, Lamego, Pinhão, sei lá, hoje tem infraestruturas pela via naval acima, e o ruído o ruído que acontece no Val do Douro é insustentável para as pessoas que lá residem. Depois, é insustentável para todos nós, hoje nós não toleramos, é tão só quanto isso, que haja descargas no Rio Douro, até porque aquilo é o nosso património, nós queremos poder nos banhar, mergulhar, fazer férias, desportos náuticos, em segurança, sem estar a correr riscos de estarmos em contacto com água contaminada, não é? E depois poder servir os nossos clientes dentro desses navios com água potável. Bom, e este é o primeiro investimento que nós queremos replicar, aquele é um investimento considerável, cada equipamento destes custa à volta de 100 mil euros, portanto se tivermos a noção que queremos replicar isto ao longo da via navegável, estamos a falar de um investimento muito próximo de 2 milhões de euros. Bom, este era o primeiro que queria sinalizar, que tem esta importância ambiental, qualidade de serviço, qualidade de vida para as pessoas que estão junto a esse tipo de infraestrutura, porque deixarão de ser importunadas quando isso acontece. Não sei se já estiveste parado junto a um navio durante a noite, quando tem geradores a trabalhar. Eles demoram aqui, passam-me aqui 4 ou 5 por noite, às vezes. Pronto. Se estiverem com os geradores a trabalhar, é altamente incomodativo. Se estiver junto ao navio, nem sequer se consegue falar. Pronto, mas é o que é, cabe-nos a nós, à APDL, garantir esses investimentos e resolver esse problema, e é isso que nós vamos fazer. Esta é a primeira nota. A segunda nota era relacionada com o Douro Inland, ou Douro Waterway Inland, que é o projeto que já mencionaste mais uma vez, que tinha 3 fases. A primeira fase e a segunda fase, diria eu, que estão concluídas, mas falta a terceira fase, que foi chumbada num primeiro momento e que a APDL recandidatou novamente. E o que é que se trata? Trata-se de modernizar as nossas eclusas, portanto, torná-las mais rápidas, mais eficientes, mudar as portas, mudar a motorização, tornar toda aquela operação muito mais segura, porque não é a primeira vez, pronto, não há de ser o último, mas vai acontecendo um ou outro incidente de vez em quando, e tem que ver com infraestruturas que têm mais de 50 anos, quer dizer, e naturalmente, quer dizer, já se esgotaram. Acontece é que o investimento é avultado, e a APDL não consegue por meios próprios, vamos a falar de investimentos de 30 milhões de euros, a candidatura é muito mais do que isso, eu não consigo estar agora a pormenorizar todos os detalhes, porque teria que ter aqui um papel à minha frente para servir de cábula. A candidatura que nós apresentámos é muito mais ambiciosa e é tudo para o Douro, portanto, e é tudo para o Douro, mas pelo menos esta parte das eclusas são alguns milhões de euros, portanto, e a nossa expectativa é que nesta fase venhamos a ver essa candidatura com sucesso. E posso dizer porquê, e não podias perguntar ao Nuno, mas qual é a diferença da candidatura anterior para esta? Porque esta candidatura, que é o CEF, não é? É feita na lógica de movimentação de mercadorias e não associada ao turismo. Portanto, e nós queremos acreditar, não só pelo facto de já termos mais historial de movimentação de mercadorias, mas também porque tivemos, por parte da empresa que vai operar as minas do Moncorvo, uma manifestação de um interesse por escrito em manusear parte da mercadoria, do minério que vai extrair pelo Rio Douro. Nós acreditamos que hoje conseguimos justificar ainda melhor esse investimento. Porque, infelizmente, o turismo per si não justifica. Portanto, e a comunidade europeia não vê isso como uma prioridade nos investimentos, mas sim numa lógica de desenvolvimento da nossa economia associada ao comércio da pedra, do minério e de outro tipo de mercadorias, como acontece por essa Europa fora, que valoriza muito mais as vias fluviais, por resultado de investimentos também no passado. Eu não sou provavelmente o expert nesta matéria, mas que nós não valorizamos, agora estamos a tentar fazê-lo, mas no passado não valorizámos.
Portanto, e essa fase está agora em candidatura, nós esperamos a curto prazo ter notícias sobre o sucesso, espero eu, dessa candidatura, e nessa fase nós iremos não só investir em algumas infraestruturas de cariz comercial no Rio Douro, mas também, porque há infraestruturas que são mistas, portanto, nós permite-nos fazer um manuseamento de mercadorias e também de passageiros. Portanto, e nós juntamos o útil ao agradável, ainda que não demos enfoque à Comissão Europeia de que iremos movimentar passageiros também, mas ou turistas, porque o foco é, de facto, a parte de mercadorias. Mas iremos, portanto, fazer este investimento a curto prazo, quando a nossa expectativa é que ela venha a ser um sucesso e tenha um aval positivo por parte da Comunidade Europeia. Depois temos um outro terceiro investimento, que é aquele que tu começaste por iniciar quando me fizeste a pergunta, que é o que é preciso fazer que vá do Pinhão até Barca d'Alva, diria eu, não é? Que é o alargamento da via e o aprofundamento, porque se até ao Pinhão nós temos na nossa via no mínimo 40 metros de largura e quase 4 metros, bem, há sítios que temos 20, 30, 40, não é? mas pelo menos garantimos no mínimo 3,8, 4 metros de profundidade. O que é certo é que depois do Pinhão para cima nós não conseguimos garantir o mesmo nível de serviço, e isso de facto é um constrangimento para quem utiliza a via navegável. Não é possível ter uma via, se nós acharmos que 40 metros é o mínimo, neste momento nós temos 25, numa parte significativa da nossa via, e onde admitimos 2 metros de profundidade. Naturalmente isto é uma questão de segurança até, não é? Quer dizer, não é comportável nós queremos ter uma via navegável europeia que tenha este tipo de constrangimentos. Portanto, e nós temos previsto esse investimento, mas que novamente depende da Comunidade Europeia, ou seja, a PDL não consegue alavancar, e nós iremos apresentar, porque vai abrir uma call agora brevemente para este investimento, nós não conseguimos alavancar uma vez mais isto sozinhos, precisamos de ajuda, e a nossa expectativa é que isto possa se resolver a curto prazo, até porque, como te disse há pouco, a parte de manuseamento do minério também irá utilizar a via navegável, e nós queremos que essa zona também possa permitir o cruzamento de navios, que hoje não é possível em muitas circunstâncias, dado um ou outro constrangimento que ainda existe nessa parte da via. Portanto, são os 3 investimentos que eu tinha para te sinalizar, que me parecem que são mais relevantes e que, no fundo, tranquilizam, diria eu, todos aqueles que utilizam a via navegável, seja ela para mercadorias ou para passageiros. E penso que também tranquilizam quem cá vive e quem vai lidando com esses constrangimentos, porque, ao contrário do que às vezes parece que se diz por aí, o Douro o turismo é bem-vindo ao Douro, às vezes só temos é que dar uma ajudinha para as coisas correrem melhor. Essa é a nossa preocupação, Luís, deixa-me dizer isto. Nós mencionei isso há pouco e queria sublinhar. Nós investimos milhões todos os anos na via navegável. Se me dissessem, Nuno, dou-te agora 100 milhões, eu consigo gastar 100 milhões muito facilmente na via navegável. Mas o orçamento da PDL não é esse, não é? Quer dizer, estamos muito longe disso. Portanto, quer dizer, mas se tu me desse hoje 100 milhões de euros para as mãos, e com muita honestidade, e não era esbanjar dinheiro, te garanto, era dinheiro que, do ponto de vista económico, se nós aplicássemos o rácio económico ao financeiro e de retorno para a economia do nosso país, era rentável, não tenho dúvidas nenhumas. Bom, mas não é possível, tendo em consideração que nós temos limitação de recursos, portanto, e temos que gerir. Nós, como te disse há pouco, nós temos 3 infraestruturas e temos que ir dividindo, digamos, aquilo que existe, os poucos recursos, pelas 3 infraestruturas. E há uma coisa que eu tenho a certeza, o Porto de Leixões assume um papel mais importante numa lógica, porque é quem vai libertando alguns recursos, porque esta atividade é lucrativa, de facto, para a PDL, então vai libertando alguns recursos que permite continuar a fazer investimentos nas outras infraestruturas que nós temos. Nuno, nos últimos 3, 4 minutos pedia-te uma visão um bocadinho mais alargada. Nós falamos aqui da via fluvial, falamos do comboio, falamos do Porto de Leixões, tudo isto integrado e numa altura em que tanto se discute se chegou a vez do interior, associado a todas estas questões da pandemia e também a nível do governo, essa tem sido uma das bandeiras de aposta no interior do país. Nós abordamos isto aqui da perspectiva do transporte de mercadorias. Está aqui uma oportunidade de ouro para o Vale do Douro, seja ele nos investimentos que vocês pretendem fazer no canal fluvial, seja naquilo que pode acontecer da linha do Douro, seja também no apoio que o Porto de Leixões pode dar a toda a dinamização de todo este vale. Concordas? Sim, nós diria que nós somos o braço armado, em conjunto com a IP, naturalmente, do Governo, para investir na nossa região, nesta Vale do Douro. Portanto, não é,
diria quase todas as semanas, nós temos de forma reiterada, junto da nossa tutela, falado de um conjunto de investimentos que consideramos que são importantes, e a ferrovia é um deles. Eu não vou falar pela tutela, porque eu acho que o ministro Pedro Nuno Santos fala por si, basta ver declarações dele e a forma como ele vê a ferrovia, portanto acho que é um ponto final. Bom, diria que basta ouvi-lo para perceber a forma como ele encara a ferrovia, o transporte ferroviário no país e a forma como nós estamos a tentar acelerar ao máximo estes investimentos. E eu quero acreditar que ele trouxe o que ainda falta resolver, que vai do Pocinho a Salamanca, da ferrovia, que volta a ser uma realidade e que nós possamos olhar para a ferrovia da mesma forma que olhámos há 100 anos atrás, diria eu, em que era o meio, bem, há 100 anos, 100 ou 80 ou 90 ou 70 anos atrás, fomos olhando ao longo da nossa vida como uma peça importante na mobilidade do nosso país. E eu acho que isso tem que assumir cada vez mais o transporte coletivo, não só passageiros, obviamente, mercadorias também, até porque há uma simbiose, não é? Quer dizer, eu não falei sobre isso, porque a determinada altura é uma coisa que é notória para todos, quer dizer, muitos passageiros que circulam na via navegável por navio sobem o rio, mas depois descem de comboio, não é? Portanto, uma parte significativa. Infelizmente, ainda há zonas em que sobem de navio e depois têm que descer de autocarro. E isso é o que nós não queríamos até de todo evitar. E os nossos operadores também. Os privados que estão neste negócio também querem, porque o comboio é espetacular. É lindo, as paisagens são magníficas, os momentos que se passam dentro de um comboio são de facto fantásticos. Já fiz de autocarro também e não é tão agradável. O território é bonito também, mas eu adoraria muito mais andar de comboio do que de autocarro. Portanto, e nós somos o braço armado, e eu dizer-te isto, não estou a cometer nenhuma inconfidência, é prioritário para o Governo, naturalmente é prioritário para a PDL. Nós continuaremos a investir na via navegável, continuaremos a fazer toda a pressão e o lobby, no sentido positivo, para que a ferrovia continue a evoluir, porque nós precisamos. Portanto, tu provocas-me e depois dás-me vontade de ter mais inconfidências que eu posso. Eu olho cada vez mais, porque assim, eu dá um número muito redondo, a ferrovia representa em movimentação de mercadorias para o Porto de Leixões 5%. Portanto, para teres uma ideia, 5% daquilo que nós movimentamos vem para a ferrovia. É mau. É mau, não valoriza o Porto, ao contrário que possas pensar, porque os nossos clientes ou outros operadores que queiram vir ao Porto de Leixões olham para isto como uma limitação. Aquilo que muitos veem como uma vantagem, isto é o Porto rodoviário, nós metemos 1.000 a 1.200 caminhões por dia, e agora quando eu tiver um novo terminal, o quê? Meter 2.000 ou 2.500, isto é incomportável. O Porto de Leixões, para crescer, tem que ter ferrovia. Então nós vamos utilizar a linha de Leixões, as nossas infraestruturas, tudo que fazemos dentro do Porto de Leixões hoje é pensado em ferrovia. Portanto, e pensar em ferrovia, se nós queremos falar nas plataformas logísticas que já hoje existem, a relação que temos com Salamanca, com Espanha, porque é o nosso braço armado em território espanhol, se queremos olhar para o centro do país, nós temos que olhar pensar na ferrovia, porque é mais barato, é mais eficiente, ambientalmente é muito mais responsável, portanto, e é assim que nós olhamos para esse tipo de investimento. Portanto, naquilo que nos diz respeito, Luís, dizer-te isto, nós estaremos empenhadíssimos, e o Governo também, isso eu posso dizer, porque nós vamos manifestando estas preocupações, e não há um único assunto que nós não partilhamos com a tutela, que eles digam, levantem problemas, portanto, é mesmo para acontecer. Portanto, transmitir esta palavra de confiança, nós continuamos a olhar para a via navegável, para a ferrovia e para todas aquelas empresas que estão a se instalar no vosso território, e que comecem a olhar para o Porto de Leixões como uma solução, porque a curto prazo haverá melhores infraestruturas, mais capacidade não só da via navegável, mas também da ferrovia. Isso naturalmente não é preciso vir se instalar ao lado do Porto de Leixões para o Porto de Leixões ser uma solução. Podemos muito bem instalar empresas no Vale do Douro, mais afastado do Porto de Leixões, é perfeitamente viável, porque nós estamos a providenciar soluções. Quer dizer, agora, as minas de Moncorvo é um exemplo. Este investimento, obviamente, vai trazer outros investimentos paralelos, mais sinergias, obriga a IP também a investir mais, porque depois tem que responder à procura, tem que responder às necessidades, e se hoje a linha tem uma limitação de 700 toneladas, daqui por 10 anos não pode ter. Tem que poder levar com 1.000 toneladas ou 1.250 toneladas, tem que ser possível, tem que ser uma realidade. E é assim que nós encaramos isto, e eu tenho a certeza, porque a IP, com quem nós temos uma relação muito estreita, por diversas razões, porque temos relações diárias, também está interessada neste tipo de investimento, porque é benéfico para o país.
Nuno, muito obrigado pela sua disponibilidade e por ter estado no nosso programa esta noite. O programa Para Cá dos Montes é uma coprodução da Universidade FM com a Associação Valdouro. Se perdeu a emissão, o vídeo está disponível nas redes sociais e no YouTube. E o áudio, o podcast, fica disponível no iTunes, no Spotify e no Castbox. Este programa tem a edição de Daniel Pinto, a apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia, que por estes dias está ausente, mas vai regressar em breve. Nós voltamos para a semana. Boa noite, obrigado.